Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o processo estimar recursos das atividades. Estimar recursos das atividades é o processo de estimar recursos da equipe e o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto. O principal benefício desse processo é identificar o tipo, a quantidade e as características dos recursos exigidos para concluir o projeto. Este processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. O processo estimar os recursos das atividades é estreitamente coordenado com outros processos, como, por exemplo, o estimar custos. Uma equipe de um projeto de construção precisa estar familiarizada com a legislação local de construção. Geralmente, tal conhecimento pode ser facilmente disponibilizado por vendedores locais. Se o mercado de mão de obra interna carecer de experiência em técnicas de construção incomuns ou especializadas, o custo adicional de um construtor pode ser a maneira mais eficaz de garantir o conhecimento da legislação local de construção. Uma equipe de planejamento do setor automotivo precisa estar familiarizada com as mais recentes técnicas de montagem automatizada. O conhecimento necessário pode ser obtido por meio da contratação de um consultor, do envio de um projetista a um seminário de robótica ou da inclusão de alguém da produção como um membro da equipe do projeto. As entradas para o processo estimar recursos das atividades são o plano de gerenciamento do projeto, composto pelo plano de gerenciamento dos recursos e linha de base do escopo, documentos do projeto, composto pelos atributos das atividades, lista de atividades, registro de premissas, estimativa de custos, calendários dos recursos e registro dos riscos, e também os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos opinião especializada, estimativas bottom-up, análoga e paramétrica, e na análise de dados, análise de alternativas. Temos também o sistema de informação de gerenciamento de projetos e reuniões. E como saídas, temos os requisitos de recursos, base das estimativas, estrutura analítica dos recursos, atualizações de documentos do projeto, atributo das atividades, registros de premissas e registros das lições aprendidas. Aqui também vamos detalhar os processos ou as etapas que estão marcadas em azul. O calendário dos recursos identifica os dias de trabalho, turnos, início e fim do horário de trabalho normal, fins de semana e feriados públicos, quando cada recurso específico está disponível. Informações sobre quais recursos, como por exemplo, equipe, equipamentos e materiais, estão potencialmente disponíveis durante um período de atividades planejado e são usados para a estimativa de utilização dos recursos. Os calendários dos recursos também especificam quando e por quanto tempo os recursos físicos e de equipe identificados no projeto estarão disponíveis durante o projeto. Essas informações podem estar no nível de atividade ou de projeto. Isso inclui consideração de atributos como, por exemplo, experiência e ou nível de habilidade dos recursos, assim como diversas localizações geográficas. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo estimar os recursos das atividades incluem a localização dos recursos, disponibilidade dos recursos, habilidade dos recursos de equipe, cultura organizacional, dados de estimativas publicados e condições de mercado. Os ativos dos processos organizacionais que podem influenciar o processo estimar os recursos das atividades incluem políticas e procedimentos relativos à mobilização e desmobilização de pessoal, políticas e procedimentos relacionados a suprimentos e equipamentos e informação histórica a respeito dos tipos de recursos usados para trabalhos semelhantes de projetos anteriores. Uma técnica de análise de dados usada nesse processo inclui a análise de alternativas.
A análise de alternativas é usada para avaliar as opções identificadas a fim de selecionar as opções ou abordagens a serem usadas para executar e realizar o trabalho do projeto. Muitas atividades têm várias opções para realização. Isso inclui o uso de vários níveis de capacidade ou habilidade dos recursos, diferentes tamanhos ou tipos de máquinas, ferramentas diferentes, por exemplo, ferramentas manuais versus ferramentas automatizadas, e decisões de fazer, alugar ou comprar a respeito dos recursos. A análise de alternativas ajuda a fornecer a melhor solução para realizar as atividades do projeto dentro das restrições que foram definidas. O gerente de projeto pode realizar reuniões de planejamento com gerentes funcionais para estimar os recursos necessários por atividade, o nível de esforço e o nível de habilidade dos recursos da equipe e também a quantidade de materiais necessários. Os participantes dessas reuniões podem incluir o gerente de projeto, o patrocinador do projeto, membros selecionados da equipe do projeto e das partes interessadas e outras pessoas conforme a necessidade. Os requisitos de recursos identificam os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada pacote de trabalho ou atividade de um pacote de trabalho e podem ser agregados para determinar os recursos estimados para cada pacote de trabalho, cada ramificação da estrutura analítica de projeto e o projeto como um todo. Então, essa é a principal saída desse processo estimar recursos. A quantidade de detalhes e o nível de especificidade das descrições dos requisitos de recurso podem variar por área de aplicação. A documentação de requisitos de recurso pode incluir premissas que foram definidas ao determinar quais tipos de recursos serão aplicados, a sua disponibilidade e quais as quantidades serão necessárias. A estrutura analítica de recursos é uma representação hierárquica dos recursos por categoria e tipo. Então, aqui nesse exemplo, nós temos que é a categoria de pessoal, material e equipamentos. E essas categorias são subdivididas. Então, pessoal, entre papel 1, 2 e 3, o papel 1, os níveis 1 e 2, é assim também para os materiais e para os equipamentos. Então, ela vai ter a quantidade aqui de subdivisões que forem necessárias para a execução do projeto. Exemplos de categoria incluem mão de obra, materiais, equipamentos e suprimentos. Os tipos de recurso podem incluir o nível de habilidade, de graduação, certificações obrigatórias ou outras informações conforme apropriado ao projeto. Em planejar o gerenciamento dos recursos, a estrutura analítica dos recursos foi usada para orientar a categorização para o projeto. Nesse processo, ela é um documento concluído que será usado para adquirir e monitorar os recursos do projeto. Em relação às atualizações dos documentos do projeto, o registro das lições aprendidas pode ser atualizado com técnicas que foram eficientes e eficazes para desenvolver estimativas de recursos e informações sobre técnicas que não foram eficientes ou eficazes.